Vamos falar um pouco de educação, de jovens e adultos, sobretudo. Porque existem vários programas aqui em Santa Catarina, mas é preciso se aperfeiçoar ainda mais essa modalidade de educação. Os índices de analfabetismo ainda são considerados grandes por quem trabalha com isso, e por conta disso estão acontecendo várias reuniões de trabalho da agenda territorial da educação de jovens e adultos, promovida pela Secretaria de Estado da Administração, ou melhor, da Educação, perdão, e da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Educação de Jovens e Adultos de Santa Catarina. Já foram 4 reuniões, a quinta acontece amanhã, sexta-feira, dia 16 de setembro, no auditório do IEE, o Instituto Estadual de Educação. E conosco está a professora da UFSC, Maria Hermínia Lafim. Professora, muito boa tarde, obrigado por vir até aqui. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Antes de nós entrarmos aqui no ar com a nossa entrevista, a senhora me fazia um panorama bastante claro, bastante didático da educação de jovens e adultos em Santa Catarina. Eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar isso com os nossos ouvintes, para que eles também compreendam, porque se fala muito em EJA, em educação de jovens e adultos, mas, como a senhora disse com muita propriedade, é um ponto aqui, um outro ali, uma aula que se vê aqui, outra lá, e a coisa acaba não sendo vista como um sistema que precisa se movimentar praticamente sozinho. Ok. Então, acho que primeiro precisa pensar que nós temos ainda, em termos de Brasil, mais de 14 milhões de sujeitos analfabetos, né? Em Santa Catarina, então um estado com mais de 6 milhões de habitantes, nós contamos com uma taxa de 3,86% de analfabetismo. Né? Isso, Brasil. Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. Esse número pode parecer pequeno, mas quando a gente transforma isso em 373 habitantes, né, isso transforma num número bastante grande, né, quando a gente pensa no Sul Maravilha, né? Então, acho que isso nos assusta um bocado. E, contraditoriamente, nós temos tido, em termos de Brasil, que é um fenômeno que precisa ser estudado, um decréscimo no número de matrículas, né? E na educação de jovens e adultos. Então, acho que é um número que precisa ser estudado, isso vem se repetindo também em Santa Catarina. Precisa ser estudado também porque a educação de jovens e adultos não vem se constituindo como política de Estado, como política pública de Estado. O que significa isso, Felipe? Significa que, contrariamente ao que acontece com a educação de crianças e jovens, né, a EJA ainda vem sendo ofertada como programa e projeto, né? Hoje em dia, se, por exemplo, né, determinado governante resolvesse fechar um conjunto de escolas, né, para as crianças, né, isso não iria acontecer porque a população se mobilizaria, né, e não aconteceria por constitucionalmente ser garantido por lei. Né? A oferta de educação para as crianças, né, é o que é constitucionalmente garantido por lei. No entanto, apesar desse direito também ser um direito de jovens e adultos, né, a sua oferta ainda não está garantida, né, por conta, né, dos órgãos gestores. Então, isso ainda precisa ser garantido como algo que é do direito legítimo e é do direito subjetivo dos sujeitos adultos também exigirem esse direito à escolarização. Agora, nós conhecemos por acaso algum adulto analfabeto que foi lá no Ministério Público e dizer, olha, eu quero estudar e perto da minha casa não tem uma escola que me oferte escolarização? Né? A gente não conhece até por conta do próprio estigma do que o analfabetismo gera nesse sujeito. Qual é o perfil de quem procura a educação de jovens e adultos, de quem já atingiu essa idade e acaba, lamentavelmente, não sabendo ler e escrever e procura um apoio como esse, ainda que na vida adulta? Qual é o perfil? Bom, nós temos, eu acho que essa que é a riqueza da própria educação de jovens e adultos. Nós temos um perfil bastante variado de sujeitos, né? Mas os sujeitos vêm em busca de um conhecimento, quer seja das próprias senhoras para poder aprender a ler a Bíblia, para ajudar os seus filhos, e um grande perfil para se manter, né, no mundo do trabalho, né? Para se manter ou se inserir no mundo do trabalho, né? Nós temos um perfil muito grande de jovens, né? De jovens que muitas vezes não veem um sentido muito maior na escola. Então, hoje nós temos um fenômeno que se chama de juvenilização da EJA. Né? E aí, assim, o que está acontecendo com esses jovens é que eles encontram na educação de jovens e adultos um lugar muito significativo para eles, para o aprendizado. Então, acho que essa é uma outra questão que a gente tem que pensar, né? E que muitas vezes a educação de jovens e adultos é vista como uma educação de segunda qualidade, né? Quando, na realidade, as práticas vêm nos mostrando que há, sim, né, uma educação significativa sendo feita, né, na educação de jovens e adultos.
O que a gente precisa é instituí-la assim como uma política pública, né? E pensar para isso estrutura física, materiais didáticos adequados, efetivação de professores que nós não temos ainda na educação de jovens e adultos, e para isso é por isso que essa mesa de trabalho, nessas reuniões vem acontecendo em 8 lugares do estado, para que a gente possa constituir uma luta pública no sentido de que uma luta política para que a gente possa implementá-la enquanto política efetiva nos municípios, na rede estadual e mesmo até nas redes privadas, com uma educação que possa ser pensada de direito dos sujeitos e com a qualidade necessária. Quando a senhora fala jovens, a senhora se refere a pessoas de que faixa etária? 15 a 29 anos. Essa vem sendo pensada a faixa etária. Os estudos mostram que a juventude vem tendo um alargamento, né? E que muitas vezes a juventude se ainda bem para todos nós, né? Mas que essa faixa etária vem sendo pensada também um pouquinho acima dos 30 anos. São pessoas que pararam os estudos no ensino fundamental, no ensino médio provavelmente, por um ou outro motivo mais forte na vida, que resolvem retomar o tempo perdido. Resolvem retomar os estudos, né? Muitas vezes por motivos de trabalho, muitas vezes pelo casamento, muitas vezes porque a escola não era significativa para eles, né? Então, por motivos vários que voltam a procurar a escola em outro momento. São mais homens ou mais mulheres? Atualmente nós não temos tanto homens como mulheres, né? Por que eu pensei um pouquinho? Porque quando a gente pensa, por exemplo, uma outra faixa etária, tá? Que é a faixa etária dos considerados idosos acima de 60 anos, nós vamos ver que nós temos mais mulheres. E esse é um dado significativo, Felipe, que nós estamos conseguindo atualmente diminuir a taxa de analfabetismo em termos de Brasil, né? Entre os jovens, mas vem tendo uma taxa muito significativa de analfabetismo entre as pessoas acima de 45, 50 anos e maior ainda, está em torno de 38,9% das pessoas idosas, né? Então, isso significa dois movimentos. Uma, que é o aumento da expectativa de vida em termos de Brasil, né? E a outra questão também representa o quanto essas pessoas, quando meninas e quando jovens, principalmente as mulheres, não tinham nem escola próxima delas, né? E também não eram incentivadas ou não lhe era possibilitado o estudo. Aquele maldito ranço, né? De que as mulheres eram mantidas em casa, o estudo era secundário, blá, blá, blá. Não era para mulheres. Não era para mulheres. Aquela história vergonhosa do Brasil nesse aspecto. Nós estamos conversando aqui na CBN e na TV Com, às 3h50, com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Maria Hermínia Lafim, sobre as ações da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Eles estão fazendo reuniões programadas, já fizeram 4, vão fazer outras 4, tem mais uma amanhã, 16 de setembro, no auditório do IEE, para melhorar essa possibilidade de conhecimento, de aumentar a sua cultura um pouco mais e, sobretudo, retomar o tempo perdido dessas pessoas que, por um ou outro motivo na vida, muitas vezes é bastante justificado por eles, tiveram que abandonar os estudos por uma razão ou por outra. Nós vamos para um intervalo às 3h51, com 17 graus de temperatura na tela da TV Com, e vamos voltar em instantes com a continuação da nossa entrevista, com outras informações e também com os destaques do RBS Notícias. Até já. Faltam 2 minutos para as 4 horas da tarde. Eu vou retomar a conversa com a professora Maria Hermínia Lafim, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós falávamos sobre a educação de jovens e adultos e as reuniões que estão programadas para acontecer, buscando um pouco mais de melhoria, atenção, qualidade. Qualidade até eu acho que os próprios professores acabam fazendo milagre, porque pelo que ela me conta aqui, de que é preciso um pouco mais de estrutura, é mérito dos docentes. A educação de jovens e adultos aqui em Santa Catarina tem uma reunião amanhã, dia 16 de setembro, no auditório do IEE. Quais são as outras que vocês têm programadas para que a população também possa participar? Então, nós teremos uma reunião então em Criciúma, no dia 29 deste mês ainda. Em Joaçaba, a reunião acontecerá no dia 6 de outubro e em Laje no dia 7 de outubro.
né? São abertas à população? Sim, são abertas às pessoas então envolvidas com EJA, né, aos secretários de educação. Então a secretaria já encaminhou os vários convites, né, mas as pessoas também envolvidas e chamamos, acho que fazemos também um chamado aqui aos próprios educandos de EJA, que são as pessoas diretamente mais interessadas em participar, né, e que neste momento nós não tivemos ainda uma participação mais efetiva. Acho que eles são as pessoas mais interessadas e acho que a gente faz um apelo para que eles participem dessas reuniões, vão lá, deem a sua participação efetiva, que eles são as pessoas, acho que, mais interessadas nessas reuniões e que a gente faz um apelo para que eles estejam presentes nas reuniões. Mais informações sobre essas reuniões também as pessoas podem encontrar. Notícia na Tarde. Que é também um fórum de debate que congrega educadores e as pessoas dos vários movimentos, que é o www.forumeja.org.br/SC. Então, nesse fórum também tem as datas das várias reuniões, tem vários materiais também sobre legislação e sobre pesquisa. Tem muitos materiais interessantes que as pessoas podem encontrar nesse site. Nessas primeiras 4 reuniões que vocês já fizeram, a quinta é amanhã na sexta-feira, qual foi o resultado que vocês conseguiram obter? Olha, foi bastante interessante, né? Porque inclusive nós também estamos nessas reuniões fazendo uma pesquisa diagnóstica e já apresentando na reunião também esse diagnóstico. A ideia é fazer um levantamento da oferta da EJA em Santa Catarina. E a ideia é que a gente possa fazer um levantamento do que está ofertando nos diversos municípios de Santa Catarina. E o resultado dessas 4 reuniões foi bastante interessante, com bastante contribuições das pessoas que participaram, e nós apresentamos nas reuniões o plano preliminar, né? Tem um plano já levantado e foi discutido esse plano nessas reuniões. Então a ideia é que nas restantes reuniões a gente possa também fazer um debate com as pessoas que vão lá e trazer as contribuições. A ideia é que a gente no final das reuniões tenha um plano que possa ser o plano para os próximos anos, né? Na direção da política pública de EJA em Santa Catarina. Professora Maria Hermínia Lafim, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, sucesso nas reuniões e na condução desse trabalho. Eu que agradeço a atenção, muito obrigada. Às 4h em ponto final no Notícia na Tarde. A gente retorna amanhã com outras informações aqui na CBN Diário. Tchau. Notícia na Tarde.